Muito bem, eu sou o Carlos Ferreira, estamos iniciando aqui na RCW TV, o RCW na Política. E hoje o nosso convidado é o sindicalista Amarildo Romanazzi. E vamos conhecer um pouco da sua história. Quem é o Amarildo Romanazzi? Bom, Amarildo Romanazzi, natural de Juiz de Fora, nasci em 28 de 5 de 1965, numa família pobre, né? Filho de um carroceiro. A mãe trabalhava como lavadeira, uma infância muito difícil, né? Morávamos numa casa, um barraco de madeira, coberto com zinco, e uma vida difícil, muito sofrida. Meu pai tinha, infelizmente, o vício do alcoolismo, e era uma coisa muito triste. Nós tivemos um momento conturbado. Eu estava com 6 para 7 anos, né? Nós não tínhamos água encanada, não tínhamos energia elétrica. Meu irmão, um ano mais velho que eu, foi na mina buscar água e foi atropelado pelo ônibus na pracinha do Grajaú. Ainda existe essa mina lá ainda. Passo lá e me lembro dessa história, dessas imagens. E com isso foi um momento muito difícil, muito desespero, muito choro. E eu com 6 para 7 anos não tinha muita noção do que estava acontecendo. E o que estava fazendo, segundo minha mãe contava, brincando, permaneci brincando com todo aquele agito. E foi um momento muito difícil. E essa infância ela foi misturada, né? Um momento de muita tristeza, um momento de muito desespero, um momento de sofrimento da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos mais velhos. Mas naquele momento ali, com a indenização, né, da vida do meu irmão, a vida trouxe um pouco de alento para essa família. Ou seja, é lamentável que você perde uma vida para trazer um pouco mais de dignidade aos demais irmãos. E aí foi comprada uma casa, né, uma casa de verdade, uma casa de alvenaria, com luz, com energia elétrica. Então nós vivíamos aquele momento de tristeza pela perca e ao mesmo tempo, quando criança, vibrando com aquela nova condição de vida. Essa é a verdade. E lá para 1978, meu pai vem a falecer. E a única fonte de renda que nós tínhamos nessa família era exatamente uma carroça. E eu, quase completando 13 anos de idade, tive que ir para a praça, trabalhar com essa carroça, que era a única fonte de renda, para poder ajudar a sustentar a minha família. E aí, aos 14 anos de idade, eu consegui me ingressar, né, no primeiro emprego, numa fábrica de calçado. Essa fábrica de calçado era até aqui próximo, aqui na Avenida 7, no Beco do Sabão ali. Lembro direitinho, Carzone Limitada. Primeiro serviço que eu tive na minha vida. E ali eu comecei a trabalhar também para ajudar a família. E daí, mantive paralelamente os estudos. Então, nos anos 80, mais ou menos, 86, 85, 86, nessa faixa, mais ou menos, eu fiz um curso técnico no Pio 12 e me formei para ajustador mecânico. E fui trabalhar numa empresa que tinha ali no Poço Rico, M-Trux, sou Manel Capinzal, uma pessoa muito bacana, me ajudou muito. Foi meu primeiro emprego como torneiro mecânico. E ele, quando surgiu, né, a oportunidade do concurso público da prefeitura, isso foi em 87, 86, 87, ele fez a minha inscrição e eu fui fazer o concurso. E para minha alegria, eu passei em primeiro lugar e assumi o serviço público em 16 de maio de 88. E a vida sindical, Amarildo? Quando começou a sua militância, a sua vida sindical? Então, aí eu entrei na prefeitura exatamente 16 de maio de 88. E naquele ano, a Constituição permitiu que o serviço público pudesse se organizar através do seu sindicato. E eu participei de algumas reuniões iniciais onde discutiu a criação do atual, hoje Sincerp, o JF, que é o Sindicato de Servidores Públicos. Eu participei de algumas reuniões e eu me recordo que em setembro, o sindicato ele puxou uma greve. Ainda era o Tarcísio o prefeito,
nós estávamos no processo eleitoral, o Tarcísio ainda era o prefeito e era candidato à reeleição, e nós estávamos de greve. Eu lembro que eu mais 2 companheiros deitamos na porta da garagem para evitar que outros companheiros furassem a greve. E naquele momento ali, foi um momento também muito conturbado, porque polícia, muita opressão, e eu conheci o saudoso, né, Paulo Rogério, que na época ele era diretor dos professores do sindicato do Simpro, e era também presidente da CUT. Então, naquele momento ali, quando eu tive um problema, um conflito ali com as polícias, por causa de estar fazendo o piquete, o Paulo Roberto foi o que me apoiou, me amparou naquele momento ali, e dali para frente a gente acabou se tornando um grande amigo, trabalhamos por muito tempo junto. E aí, anos depois, né, eu vim participar do sindicato, ativamente. Só que nesse meio tempo, de 88, eu acompanhando a vida do sindicato, não como membro, mas como filiado ao sindicato, e sempre orientando o trabalhador, eu tive um problema gravíssimo, uma perseguição, e a prefeitura abriu um processo administrativo contra a minha pessoa, injustamente, uma acusação infundada, e eles me exoneraram. Então, em 91, eu fui exonerado da prefeitura. Em 91, eu fui exonerado. E aí fui para a justiça, né, e fui discutir na justiça, meus direitos. Quando foi em 95, eu fui reintegrado ao meu posto, a qual eu tinha feito o concurso, e voltei. Aí quando foi em 2001, o Cosme, Ricardo Gomes Nogueira, carinhosamente conhecido por Cosminho, trabalhava no Delube, e resolveu montar uma chapa de oposição. E me convidou, trabalhar na Secretaria de Obras, e aí vim participar com o Cosme, em 2001, e permaneci. Entrei no primeiro momento como diretor administrativo no sindicato. No segundo mandato, o Cosme foi reeleito a presidente, eu também permaneci com ele, ocupando o cargo também administrativo. No terceiro mandato do Cosme, ele me convidou para fazer a função de vice-presidente. E aí o Cosme teve um momento que ele resolveu não mais disputar a presidência do sindicato, e ele me apoiou. E aí em 2012 foi o meu primeiro processo, né? E aí eu fiquei de 2012 até agora 2020 no mandato, né, sindical, e agora representando os servidores públicos hoje, né, presidindo o sindicato hoje é o nosso amigo Francisco Carlos da Silva, carinhosamente conhecido pelo Chiquinho da Impave, que é assim que todos conhecem, e apoiei, faço parte da chapa hoje e estou licenciado. E militando no sindicato, desde a sua fundação, a partir da Constituição de 88, essa vida sindical toda, como é que você avalia a atual situação do servidor público municipal? A situação do servidor público municipal, aí é municipal, estadual, federal, ela é bastante agredida pelo gestor público. A gente percebe que lá atrás, no passado, na era Collor, eles taxaram o servidor público de marajá. E aquilo ficou, essa carga muito pesada sobre o servidor público. E atualmente, agora você vê o ministro da Economia acusando os servidores públicos de parasita, né? Falando até em botar bomba no bolso do servidor público. É uma coisa agressiva. E aí, com isso, a sociedade, através das mídias, acaba se perdendo no real valor que tem o servidor público. E muitas das vezes o servidor público ele é assim, desrespeitado por conta exatamente de um gestor que não tem um compromisso, a responsabilidade em valorizar aquilo que é o serviço público. Então hoje, toda a sociedade, sem exceção, ela depende do serviço público, em todos os quesitos na vida. Então a importância do serviço público para a sociedade, ela deveria ter um pouco mais de respeito por parte dos gestores. E não é diferente no município de Juiz de Fora. Então nós devíamos travando lutas, sem aumento, tivemos um momento que tivemos que já recente, passado, bem próximo aí, por motivo, até na campanha eleitoral, né, o prefeito se negava a dar um aumento para os servidores públicos, entendendo que era um momento eleitoral, que não poderia fazer nem reposição inflacionária, tivemos que ir para Belo Horizonte, tivemos que fazer todo um trabalho de forte, tivemos que fazer uma campanha forte para conseguir, né, esse direito que a Constituição nos garante, que é no mínimo uma reposição inflacionária. Tivemos essa situação aí que envolvia a AMAC, né, a AMAC ficou 20 anos aí,
sem uma identidade jurídica. Conseguimos agora, no final da minha gestão, juntamente com os companheiros da direção, a gente conseguiu fazer um TAC, a qual a gente vai salvar, né, nós vamos conseguir salvar 1.000 empregos na MAC, que estava correndo risco, as pessoas ficaram desempregadas, pais e mães de família, através do TAC, né, nós conseguimos salvar esses empregos. Recentemente agora, né, proposta da gestão de acabar com a Empave, né, dissolver a Empave, nós conseguimos, através de muita luta, através de diálogo com o gestor, conseguimos aí salvar a Empave. A Empave vai passar por uma reestruturação, salvamos esses postos de trabalho da Empave. Então isso, assim, eu tenho muito orgulho, né, de ter feito parte, de estar fazendo parte dessa categoria, de estar representando essa categoria a esses 2 mandatos, de estar junto com o Cosme, adquirindo essa experiência toda, e de poder continuar, né, nesse mandato, contribuindo aí com os servidores públicos. E qual a sua visão de Juiz de Fora nesse momento de pandemia? E como é que você acredita que vão caminhar as coisas após o período da Covid-19? Bom, eu tenho um pensamento comigo que se não houver união, porque o povo, ele vota no cidadão. Lógico que o que organiza uma eleição são os partidos. Nós temos um partido de esquerda, um partido de direita, um partido de centro. Mas quem vota no partido de esquerda é cidadão da sociedade. Quem vota no partido de direita é um cidadão da sociedade. Quem vota no partido de centro é um cidadão da sociedade. Então eu acho que nesse momento, os políticos, mandatários, né, eles devem discutir a política de uma outra forma, com mais seriedade, com mais compromisso, com mais respeito à sociedade, ao cidadão a qual o elegeu. Então nós temos que tirar um pouco dessa dificuldade de entendimento entre partidos e partir para uma coisa que vai trazer um alento para a sociedade de Juiz de Fora. Porque se não houver união, se não tiver mesmo um compromisso dos mandatários, o povo vai sofrer ainda muito mais do que está sofrendo. Essa é a minha visão. Amarildo, a questão da AMAC. Eram 1.000 empregos praticamente perdidos que foram recuperados. E como é que se deu esse processo e o que isso representa e repercute na sociedade? Boa pergunta. Realmente, né, quando a gente fala de 1.000 empregos, atrás desses 1.000 empregos, geralmente, você tem no mínimo, né, hoje, uma família padrão 4 pessoas. Então, na verdade, são 1.000 empregos, que na verdade está beneficiando no mínimo 4.000 pessoas, que depende, né, desse trabalhador que hoje presta serviço na AMAC. Isso foi muito importante, muito gratificante. Pela luta que a gente vem aos 20 anos da AMAC, aquela dúvida, a AMAC vai acabar, a AMAC vai fechar, como é que vai ser a vida dessas pessoas, esse desespero para esses pais e mães de família, né, e seus parentes também, né, que também sofrem com toda essa dificuldade. E aí, graças a Deus, através de um acordo, né, com o Ministério Público, envolvendo o município, envolvendo o sindicato, envolvendo a AMAC, nós conseguimos, juntamente com os trabalhadores, lógico, o ponto mais importante é o trabalhador, e fizemos uma assembleia, né, e essa assembleia foi quase que unânime, né, teve lá uns 3, 4 votos contra, né, a aprovação do TAC. Mas, graças a Deus, conseguimos. Precisamos hoje fiscalizar de perto, porque está havendo algumas falhas na execução do TAC, mas o Chiquinho está atento a isso, né, na presidência do sindicato, a gente tem orientado, tem participado, nós estamos acompanhando de perto, tem algumas reclamações por parte do trabalhador, mas o sindicato está atento a isso, na pessoa do Francisco, tem dado todo o apoio a ele, e a gente vai conseguir resolver a situação. E a gente estava falando também da questão, né, anterior, da questão da vida dos servidores hoje, da vida da sociedade hoje, do trabalhador hoje. O trabalhador ele vem sendo muito agredido. Você vê que nós temos empresas, né, sonegando impostos comprovadamente. Nós tivemos lá na CPI, que foi feita lá antes da reforma da Previdência, né, pelo deputado Paim, que provou, né, que tinha muito mais empresas devendo a Previdência do que, de fato, o trabalhador. Mas, geralmente, a conta quem paga é o trabalhador. Geralmente, a conta quem paga é o trabalhador. Nós, em Juiz de Fora, fizemos um movimento muito grande para tentar barrar a reforma da Previdência.
lutamos muito, fomos para a rua, botamos 50 mil pessoas em Juiz de Fora, né? É uma coisa histórica, para tentar barrar a Previdência. Infelizmente não conseguimos, mas conseguimos a PEC paralela, que dá o direito ao Estado de fazer, né? E aí nós vamos entrar numa nova discussão quando for fazer no Estado de Minas Gerais. E tem também a questão da reforma trabalhista. A reforma trabalhista ela foi muito agressiva com todo o trabalhador desse país, tirando direito, tirando expectativa dos trabalhadores. Ela foi muito cruel, foi muito perversa. E aí que eu falo da importância de quando o cidadão escolhe o seu representante, seja ele para deputado, seja ele para o Senado, seja ele para presidir, seja ele para ser prefeito, seja ele para ser vereador, ele tem que conhecer de fato qual é o pensamento desse mandatário. Porque é aí que ele consegue ser respeitado. Então, eu digo, quem botou a reforma da Previdência, quem congelou o salário lá do servidor público por 20 anos, foi o presidente? Foi. Mas ele precisa do voto dos deputados. Ele precisa do voto do Senado. Então, a gente tem que acompanhar isso. Que muitas das vezes querem culpar somente o presidente. Lógico que ele é culpado, ele é dono da pauta. Mas ele tem, através dele, os seus deputados, tem os seus senadores que também votaram no projeto e desrespeitaram aquele voto que ele recebeu da sociedade. Então, o eleitor ele tem que estar atento em quem ele vota de fato, quem de fato representa ele, quem de fato busca o alento para ele nos dia a dia. 2020, Amarildo, tem sido um ano diferente, um ano atípico. As eleições foram adiadas de outubro para novembro, a posse permanece para 1º de janeiro. Vamos ter eleição para prefeito, vereador. Como é que você está vendo esse processo? Você vai participar dele? Bom, eu sou pré-candidato, né? Escrevi no partido como pré-candidato. A definição do partido, quem será de fato candidato. Eu estou me colocando à disposição através de uma conversa, né, com toda a diretoria do Sincer. E nós entendemos que é importante os servidores públicos ter de fato um representante na Câmara que conhece as necessidades, que conhece as dificuldades dos servidores públicos. E eu estou aí desde 2001 nessa luta, tenho me dedicado muito, né, às causas dos servidores públicos e estou colocando meu nome para ser apreciado. Se for, né, do desejo da categoria, se for do desejo da sociedade em si, e se houver por parte do partido, né, da convenção, a aprovação do meu nome, eu estarei sendo aí testado nas urnas. Militando no serviço público, atuando como servidor público, militando no sindicalismo, agora na política, e fora do sindicato, nas horas de folga, o que fazer de diferente, como fazer? Bom, realmente o sindicalismo, né, a vida do sindicalista, que se dedica, que procura, de fato, servir, atender a demanda dessa categoria, ela é muito pesada. Realmente, ela é muito cansativa. E eu já tenho uma coisa que eu não fujo das minhas origens. Eu sou um homem que não fuge das minhas origens. Então, eu sou filho de um carroceiro, conforme eu disse para você no início da entrevista. E eu não abandonei isso. Hoje eu sou um cara que sou apaixonado pelos cavalos. Tenho hoje, meu hobby é fazer cavalgada. Faço parte hoje de uma associação, né, que é Tropeiros das Gerais, né, que organiza a cavalgada. Eu, por exemplo, esse ano eu não fui por causa da pandemia, mas faria 12 anos que eu faço a Romaria para Aparecida do Norte. Fiz durante 11 anos, né, teraria 12 esse ano, mas infelizmente por conta da pandemia, a gente acabou adiando ela. Então eu amo andar a cavalo, eu curto demais isso, e é uma coisa que me tira o estresse, né? Também gosto demais de bater uma pelada, jogar um futebolzinho com os companheiros, participo de alguns grupos de pelada, e é uma coisa que tira, né, esse cotidiano da gente para poder revitalizar, para a gente conseguir se manter na luta. Nesse momento atípico, né, você acabou sendo prejudicado pela pandemia, enquanto tantas coisas também foram prejudicadas. No início, você falou sobre a sua família, pai, mãe, tá? E a família atual, no decorrer da vida, adquiriu família, e como é que consegue conciliar família, serviço público, militância sindical, militância política, as cavalgadas, como é que consegue isso? Bom, é isso. Primeiro tem que ter uma companheira com bastante compreensão, né? E que entende que eu tenho essa necessidade exatamente para poder, né, buscar energias, revitalizar, né?
E isso eu tenho uma companheira, somos casados desde 95, fomos agraciados por Deus com um casal de filho maravilhoso. Gustavo Romanazzi, me emociona, né? 21 anos de idade. Minha filha Ana Beatriz Romanazzi, 16 anos de idade, 2 filhos maravilhosos. Então eu digo que eu sou um cara felizardo, sou um cara que, por todas as dificuldades, né, que eu iniciei a minha vida, hoje com 55 anos, eu posso dizer que eu sou muito feliz e sou muito realizado como pessoa. Amarildo, quando você falou de família, você se emocionou, porque o militante no sindicato se ausenta muito, a família acaba sendo sacrificada. Como é que sua família recebeu esse seu desejo de ser candidato a vereador? Bom, o emocionar, quando eu falei da família, é porque exatamente me veio na mente. Eu, além do sindicato, eu ajudei a fundar a Federação dos Servidores Públicos, de Juiz de Fora, qual o Cosme é meu presidente, eu faço parte do setor financeiro. E com isso nós tínhamos que fazer muitas viagens, visitar muitos sindicatos, visitar muito município, participar de congresso, tudo aquilo que você precisa buscar, ou seja, o aprender para poder estar praticando como sindicalista. Então, congresso fora, participar da CSPB, que é a central, participar da Confederação dos Servidores Públicos. Então você tem que estar enganjado em todos esses movimentos, exatamente para você buscar um crescimento, para daí você representar bem a categoria. E com isso você fica muito ausente. E às vezes tem momento que a criança, ela não tem muita compreensão disso. E às vezes elas nos cobram de uma forma bem dura a sua ausência. E foi onde eu me emocionei, que eu me lembrei desses momentos, dessas dificuldades que a gente passa como sindicalista. E tudo isso é buscando o quê? O conhecimento, exatamente para empregar numa representatividade legal para a categoria dos servidores públicos municipais de fora. Esse é o objetivo. E nós estamos no ano eleitoral, você tem o desejo de ser candidato, é um pré-candidato, tem filiação partidária. E da sua visão, o que deve fazer um vereador em Juiz de Fora? Bom, só para deixar claro o seguinte, essa decisão de sair candidato não foi uma coisa, simplesmente um desejo meu. Que as dificuldades que o Sincerp vem passando na Câmara dos Vereadores ao longo dos mandatos nossos, que fez com que a gente começasse a discutir essa possibilidade de ter um representante do sindicato, no caso do Sincerp, na Câmara. E isso a gente vem discutindo isso há bem tempo. Inclusive na eleição passada, já tivemos alguma dificuldade, a qual nós estávamos batendo muito na administração, me lembro bem disso, que o próprio ex-prefeito, né, ele chegou a mencionar que eu estava fazendo todo aquele barulho contra ele porque eu pretendia ser vereador. Isso há 4 anos atrás. E nós já estávamos, sim, com um projeto de discutir essa possibilidade de ser vereador. Porque a gente entende que muitas das vezes, nós temos alguns servidores na Câmara que se diz representar o servidor público. Mas eles não conhecem, de fato, né, na íntegra, a demanda, a necessidade do servidor público, que conhece um sindicalista que está ali desde 2001, lutando por essa categoria. E muitas das vezes a gente tem vereadores, sim, servidores públicos, que a gente leva essa orientação, leva essa discussão para eles. Recentemente, agora, nós tivemos, por causa da emenda constitucional 103, a imposição, porque hoje o servidor público, ele paga 11% do Fundo de Previdência. Nós temos um Fundo de Previdência próprio. E com essa obrigatoriedade da emenda constitucional 103, o município vai passar a descontar do trabalhador 14%. Então isso era uma discussão que tinha que ser feita na Câmara, tinha que ser aprovado na Câmara, e o município mandou o projeto para a Câmara, só que o projeto estava muito agressivo. Então teve que ter um empenho muito grande dos sindicatos para que esse projeto fosse reestruturado de forma que não fosse tão agressivo para o trabalhador. Então é uma luta do sindicato e nós conseguimos reverter isso. Mas conforme eu te disse, então essa situação de hoje, ser um pré-candidato, é exatamente uma discussão com o próprio trabalhador, com a própria categoria, que entende que o sindicato tem que ter um representante na Câmara exatamente para não ter que ficar de pires na mão, conforme se diz, né? E hoje a gente percebe na Câmara, inclusive nós estamos aí com uma situação que envolve, né,
toda a Câmara Municipal, porque quando você aprova um projeto, independente de quem que é o mentor, nesse momento agora, nós estamos vendo aí, através da mídia, uma situação que envolve Juiz de Fora, por causa de um projeto que foi aprovado recentemente, né? E o projeto, ele, na verdade, ele foi apresentado pelo presidente da Câmara atual, o vereador Pardal, e que está dando uma polêmica muito grande em relação a uma aprovação de projeto. E aí a gente fica percebendo também que a Câmara, os vereadores, ficam preocupados em aprovar muitas leis, mas não fiscalizam a própria lei que é aprovada pelo Legislativo. Então, eu vou dar um exemplo para você. Aquela lei que foi feita lá no passado, que o cidadão ele não poderia ficar mais do que 15 minutos numa fila de banco. Hoje você fica 40, 45 minutos na fila de banco. Você tem uma lei que regulamenta isso. E aí? Por que não procurar aplicar as leis que já foram produzidas pelo Legislativo? Ao invés de ficar criando só lei. Então fica criando lei, e a lei já nasce morta. Porque ela não é aplicável. Então a gente precisa ter um pouco mais de responsabilidade. E outra, eu acho que a Câmara, ela tem que sair um pouco daquele comodismo, do cenário lá da Câmara, da Casa Legislativa, e começar a fazer trabalho mais com a sociedade. Levar de volta, já teve esse projeto, a Câmara no bairro, os vereadores no bairro, começar a fazer sessão com as SPMs, com as igrejas, ouvir um pouco mais a sociedade de fora, escutar um pouco mais o desejo da sociedade de fora, parar de criar coisas para auto se promover, e muitas das vezes que não traz nenhum benefício para a sociedade. Então o vereador ele precisa ouvir a sociedade, é preciso ouvir aquela categoria a qual ele representa, para que ele consiga de fato desempenhar um bom trabalho. Eu fui agora recentemente, estava assistindo um debate na Câmara, me chamou muita atenção, eu até fiz uma crítica no site da própria Câmara, porque eles ficaram debatendo, porque a Câmara está funcionando hoje virtualmente, eles ficaram debatendo por mais de 1 hora a discussão se deveria abrir as igrejas para poder atender um público maior, porque tinha aquela lei, o decreto de 30 pessoas e tal. E eles ficaram mais de 1 hora debatendo isso virtualmente, porque eram contrários a esse decreto, mas são somente 19 vereadores. E não estão fazendo o trabalho, ou seja, presencial. Com 19, estão fazendo esse trabalho virtual, exatamente por conta do Covid. Mas estão fazendo um debate para se abrir as igrejas. Então eu achei muito incoerente. Então tem situações que a sociedade precisa perceber. Tem situações que às vezes se perde muito tempo no legislativo, não traz nenhuma produtividade para a sociedade, e quem acompanha o dia a dia da Câmara consegue perceber isso. Então tem muitas às vezes situações que envolvem discussão, que envolvem sindicato, que envolvem sociedade. Então os vereadores participam um pouco mais do movimento social de Juiz de Fora. Os vereadores se apresentar um pouco mais no movimento social de Juiz de Fora. Independente de quem seja presidente, independente de quem seja prefeito, o vereador, ele representa o povo. Então, se existe um movimento a qual o povo está reunido, e o povo está debatendo, e o povo está criticando, e o povo está cobrando, é importante a participação daquele que representa o povo. Quero agradecer aqui a presença do Amarildo Romanazzi, aqui no RCW na Política. Sucesso para você, Amarildo, e boa sorte. Obrigado.